dia, pessoal. Bom dia. Uma manhã bonita nesse sábado e é com muito prazer que nós estamos recebendo hoje a Cláudia, que veio aqui lá do Brasil, veio aqui para dar uma palavrinha com a gente. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Senhor Jesus Cristo, a nossa espiritualidade benfeitora, a todos os presentes que aqui se encontram, e a dirigência, e aos trabalhadores, e a Cláudia, por esse momento que você vai compartilhar com a gente. Eu vou só dar um pouquinho do background da Cláudia. Cláudia Afonso, ela foi nascida em São Paulo e foi morar em Brasília em 1988. Formada pela UNB em Engenharia Elétrica e atualmente está cursando mestrado em Arquitetura, na UNB também, né? A doutrina espírita é parte da vida dela desde sempre. Fez os estudos mais aprofundados da doutrina espírita na Comunhão de Espírito de Brasília. No ano de 1994 e ainda no segundo semestre do ESD, iniciou as atividades no então pequeno e modesto Centro Espírita Paulo de Tarso. Passou por diversas funções e aprendizados dentro de sua casa espírita, dentre elas coordenadora da área do ESD e coordenadoria da área de evangelização infanto-juvenil. Atualmente está na direção de assuntos doutrinários da Casa Paulo de Tarso, em Brasília, que supervisiona todas as atividades de estudo e, mais especificamente, na evangelização infantil como evangelizadora e coordenadora. Então, eu queria dar as boas-vindas em nome da casa, em nome de todos os presentes, a Cláudia. É com muita satisfação que a gente está recebendo você hoje aqui. Rafa? Então, gente, vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, amigos benfeitores aqui presentes, mentores de cada um de nós, pedimos que sejam conosco durante toda esta manhã, nos acompanhando, nos intuindo, que a Cláudia tenha a palavra fácil aos nossos ouvidos e que possamos ter os nossos ouvidos abertos para quem quer ouvir e assimilar. Que possamos, se possível, no nosso desdobrar do sono, na noite de hoje, continuar com esses ensinamentos e aprendizados, para que possamos compreender cada vez mais estes assuntos que são tão importantes em nossa vida e em nossa vida espiritual. Agradecemos por estarmos aqui hoje todos juntos. Sejam conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Muito obrigada pela acolhida. Muito obrigada pela participação de vocês. Como foi dito, eu trabalho lá em Brasília, no Centro Espírita Paulo de Tarso, lá de Brasília, há um bom pedacinho de tempo. E eu vim visitar Vancouver pela primeira vez no Canadá. Nunca tinha estado aqui. Frio. Frio. Mesmo com muito casaco, frio. Pra quem está vindo de lugar quentinho, frio. Mas lindo, um lugar privilegiado. Realmente, parabéns a vocês pelo privilégio de estarem num lugar tão bonito, tanto do ponto de vista da natureza, como do ponto de vista da energia de um lugar onde se tem paz, se vive a paz. Parabéns, é um privilégio. Então, quando eu conversei com a Rafaela, da gente poder vir aqui conversar e trazer um pouco mais de experiência, a gente trouxe um tema que é um tema bastante interessante, porque é um tema controverso. E ele é um tema novo e curioso, tanto aqui como lá no Brasil também. Porque até bem pouco tempo atrás, a questão da mediunidade na infância era tida como uma coisa fechada. E de uns tempos para cá, a gente tem percebido não só um aumento dessa capacidade, dessa sensibilidade mediúnica, como também uma questão associada a interferências ruins nas crianças, que até bem pouco tempo atrás a gente achava que isso não acontecia, né? Então, o que é médium, gente? Para a gente começar logo de cara, o que a gente define como médium?
Allan Kardec define o que é o médium no livro dos médiuns, no capítulo 32. O médium vem da palavra meio. Ele é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Mas o que é? De onde que vem isso? Ele continua explicando. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Todo mundo é mais ou menos médium. Só que a gente costuma dizer que só se qualificam, a gente só fala que a pessoa é médium quando ela tem uma característica mais ostensiva dessa mediunidade. E essa característica depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Significa o quê? Médium, a gente costuma dizer lá na casa, em todos os cursos, se você é médium, se a gente tem essa sensibilidade um pouco mais ostensiva, a gente não tem um poder. Nossos alunos de juventude gostam muito desse termo, superpoder, né? Tem muito... Nossa juventude é o máximo. Não é um superpoder. Na verdade, a mediunidade funciona como um canudo. Nós somos um canudinho entre a energia e a espiritualidade que está fora do nosso contato e o meio no qual nós estamos transmitindo. Então, o médium, ele, na verdade, precisa ter para consigo mesmo, para com as coisas que estão à sua volta, um profundo respeito e humildade, porque não depende dele o poder. No entanto, a mediunidade é uma característica orgânica, é uma característica que as pessoas nascem com essa constituição, com maior ou menor desenvolvimento. É como se fosse um outro sentido, como a gente sempre fala, o sexto sentido, mas é uma característica orgânica. E daí pergunto, as crianças podem ser médiuns? Isso não é retórico, gente, eu não sou palestrante clássica. Não é retórico. Podem ou não podem ser? Então, as crianças podem ser médiuns. Por quê? Porque isso é uma característica orgânica. Só que as crianças, até os 7 anos, elas têm uma peculiaridade, que a gente vai conversar um pouquinho mais. Muito bem. Quando numa criança a faculdade mediúnica se mostra espontânea, é que está na sua natureza e na sua constituição. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com essas, que lhe parecem coisa supernatural e que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Está no livro dos médiuns, na questão 221, por Allan Kardec. O que isso vem a ser? Significa o seguinte: a maioria absoluta das crianças que tem esse intercâmbio mais fácil com a espiritualidade, nem se dá conta que isso é diferente. Elas têm essas visões de uma maneira tranquila. É um amiguinho, é um amigo imaginário, é uma coisa que vê numa situação de tranquilidade. Tanto que ela nem liga para isso. Isso não é uma coisa fenomenal para ela. Isso é importante a gente ter em mente. Por quê? Porque nós vamos perceber que a mediunidade, ela tem esse domínio, essa questão relacionada principalmente com exatamente essa questão dessa percepção. Os pais ficam muito assustados quando as crianças começam a relatar que estão vendo, ou que estão tendo algum problema, ou que estão tendo um desequilíbrio. Então, a pergunta é a seguinte: a gente já viu que a mediunidade é uma característica natural. O médium, na verdade, é um canudinho. É uma característica orgânica. Crianças, normalmente, quando elas têm isso, elas vêm de uma maneira muito natural. Então, por que se a mediunidade é uma faculdade do espírito e pode se manifestar em qualquer idade, por que o trabalho mediúnico só envolve adultos normalmente? Por que a gente não tem crianças na mediunidade? Por que a gente não tem crianças trabalhando com a mediunidade em centros espíritas? Falta de maturidade. É muito importante isso, porque a mediunidade, e isso, gente, essa questão, se a gente puder voltar um pouquinho, assim, deixa ela aí parada nesse momento. Se a gente for escaramuchar lá no fundo, a gente vai descobrir por que é que Moisés proibiu a gente de falar com os espíritos. Vocês sabem disso? Muito bem. Estávamos lá, há muitos anos atrás, no Egito, fugindo do Egito, no meio do deserto. Eis que Moisés sobe no monte, volta com os 10 mandamentos. E lá no meio daquela confusão, ele determina que é proibido falar com os espíritos. Essa proibição vige até hoje, ela vigora até hoje.
Para os judeus isso é inadmissível. Os católicos e os protestantes também consideram isso inadmissível. A pergunta é, por que é que uma pessoa super inteligente como Moisés ia se preocupar em colocar uma proibição dessa na Bíblia, no livro mais sagrado que a gente tem? Será que é porque é mentira? Será que é porque é impossível? Não, e a proibição já é a indicação de que é verdade. Exatamente. Se Isso ele proibir, é porque aconteceu. ninguém nunca ouviu falar de alguém proibindo as pessoas de fazerem casa na superfície do sol, porque se todo mundo construir casa na superfície do sol, o sol é tampado. Parece ridículo, mas é bem verdade isso. Se está essa proibição lá, é porque no primeiro momento é possível. Agora vamos entender por que não é permitido. Na época de Moisés, na época que nós estávamos vivendo no Egito, a nossa relação com a espiritualidade era uma relação inconsequente, era uma relação irresponsável, era uma relação de brincadeira. Como a gente estava conversando, passeando ontem pela cidade, a gente estava passeando assim, a gente vê muito pouco do espiritismo fora do Brasil, né? E aí, passeando pela rua, eu falei, olha, Rafaela, olha ali. E de repente, ó, espiritual, psíquico, venha ver as cartas, a sua sorte. E essa é a relação que a maioria das pessoas ainda tem com o lado espiritual. As pessoas que têm essa mediunidade, que têm essa capacidade de poder se comunicar com o outro lado, se elas não têm uma compreensão de para que serve aquilo, usa-se aquilo de uma maneira irresponsável e inconsequente. Então, a mediunidade, ela é uma característica muito, muito importante. E ela exige, como o senhor falou, um propósito. Qual é o propósito do Espiritismo? Por que o Espiritismo veio em 1864 por meio de um pedagogo, um homem com metodologia científica, com questionamentos filosóficos, que não aceitavam uma coisa simplesmente dada? Porque caso vocês não saibam, a doutrina espírita não veio assim, ó, igual a Bíblia, igual ao Corão, não desmerecendo, mas ela não é uma palavra dada, assim, olha, agora senta aí que eu vou dizer para você como é que funciona o mundo espiritual. É assim, ó, questão 1, que é Deus. Não foi assim que nasceu a doutrina espírita. Muito pelo contrário. A doutrina espírita, ela nasce num momento onde a Europa estava em ebulição. Numa época que a gente também fala com a nossa juventude, houve um tempo no mundo onde não existia internet, celular, computador, laptop, telefone, nem cinema. As pessoas iam para a casa das outras para fazer saraus, para ouvir música, para conversar. E nessa época na Europa, as pessoas iam para a casa dos outros e estava na moda. Mesas, as pessoas se reuniam em volta de uma mesa, numa cadeira assim, sentava todo mundo, colocava a mão em cima, que assim, ó, não colocava por baixo, colocava por cima, sentava todo mundo, daí a pouco a mesa começava a pular. Muito bem, isso era uma anedota, isso era uma festa, isso era uma brincadeira. Vocês querem ver na primeira filmagem de Ana Karenina, a mais antiga, essa agora não, tem uma hora que é uma cena ridícula, assim, a cena principal é uma coisa, e alguém fala, não, vamos ali no salão brincar de mesa. Porque era extremamente comum na Europa naquela época isso. Era a mediunidade que estava, uma mediunidade mais rara hoje nos nossos dias, que é a mediunidade de efeitos físicos. E pululando. E Allan Kardec, que já era um pedagogo renomado na França, que era um pesquisador sério, ele ouvia falar disso, você não quer nem saber, não quer nem tomar conhecimento disso. O nome dele não era Allan Kardec, Allan Kardec é um codinome. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele tinha um nome a zelar. Eu não vou ficar brincando disso. E aquilo ali fervendo no país, para todo lado, ele nem tinha. Ele era um magnetizador. Então ele era um estudante mais empírico do que a energia do corpo pode fazer nos objetos. Ele trabalhava, inclusive, com curas. Pela imposição das mãos, não a cura que a gente... não a cura mediúnica, não uma transmissão de fluidos, que alguns médiuns específicos, mas uma cura parecida com o reiki, onde você coloca massagem e vai colocando a sua energia. Então ele não estava no menor conhecimento disso. E aí, passado um tempo, um amigo dele, muito querido, muito sério, falou, não, você tem aqui em casa ver isso, porque você vai achar muito interessante. Ele falou assim, eu não vou não. Eu falei assim, vem. Eu falei, tá bom, eu vou. E ele chegou na casa desse amigo, e tinha só naquela mesa, ele já assustou, porque só tinha gente séria naquela mesa. Não tinha nenhuma pessoa desconhecida, nem pessoa picareta, e ninguém estava ali para fazer brincadeira. E aí, ele viu como é que começava. Ele ficou no banquinho, as pessoas na mesa, botaram a mão na mesa, daí a pouco a mesa começou a mexer. Aí eles fizeram uma pergunta e a mesa respondeu. E isso foi a mudança na história toda. Porque ele falou assim, olha,
que a mesa pule, que a mesa gire, que a mesa trema, ou que ela até parta em dois, eu posso, inclusive, admitir que isso é apenas um fenômeno de transmissão de energia, que alguma coisa eu desconheço magneticamente. Mas ela responder, aí já está acima da minha possibilidade de entender isso. Todo esse processo que eu estou contando para vocês está descrito nas introduções das obras básicas, que normalmente a gente pula, né? A gente está acostumado a pegar o livro, pula na introdução e começa na questão 1. Leia a introdução. A introdução do Livro dos Espíritos é muito interessante, ela explica bem isso. E ele vai explicando, então, que a partir de então, ele começa também aquele assim, ó, peraí. E começa a procurar pessoas sérias. E ao fazer essas perguntas, ele começou a perceber que tinham contradições, ele começou a perceber que tinham coisas diferentes. E aí, naquela época, como eu falei para vocês, não tinha internet, não tinha telefone, era carta. Ele começou a mandar cartas para outros grupos que ele sabia que eram sérios, das mesmas perguntas. E essas respostas iam vindo para muitos, coincidentemente, com os mesmos teores de resposta. Às vezes ele mandava uma pergunta, a mesma pergunta para 7 lugares e vinha a mesma resposta. Então, o trabalho de construção do Livro dos Espíritos, de todas as obras básicas da doutrina espírita, é fruto de trabalho, dedicação e observação. Em nenhum momento os espíritos chegaram e falaram assim, olha, esse aqui é o espírito brincalhão, ó, esse aqui é o espírito zombeteiro, olha, isso aqui é obsessão, tá? Ó, isso aqui é mediunidade. Foi dedução, foi pergunta, foi resposta, foi trabalho. A doutrina espírita, ela é um tripé: filosofia, ciência e religião. As pessoas perguntam, mas como assim ciência? Porque hoje em dia a gente tem toda a questão da ciência, que a ciência você não pode ter interferência. E essa discussão é boa. Eu não vou entrar nela aqui agora não. Mas acreditem em mim, existe todo um processo de averiguação científico muito interessante. E o fato de a gente não ter conseguido colocar o espírito na balança ainda não quer dizer que ele não esteja ali, né? A metodologia que ele implementou para a construção da doutrina é uma metodologia que até hoje ela vige. Então é interessante a gente observar isso. Então, voltando a isso tudo que eu falei, esse parêntese enorme, por que é que a mediunidade, então, de tudo isso que eu falei para vocês, as crianças não são utilizadas em trabalhos mediúnicos, elas não são colocadas na mediunidade? Porque a mediunidade, ela tem um objetivo, e o objetivo, gente, é moral. O maior objetivo da doutrina espírita é a reforma íntima, é a reforma moral. E quando você trabalha mediunicamente, quando você é um médium, você permite que por meio de você veja muitas vezes um sofrimento enorme, você perceba um abandono muito grande. E ao perceber isso, ao receber essas informações na troca que existe dentro de uma sessão mediúnica, onde tem um médium psicofônico na maioria das vezes, o médium esclarecedor, que é o que vai conversar, o dirigente, todos os médios de sustentação que ficam em volta, todo mundo ali está com 3 e com vários princípios básicos. O primeiro deles, se doar conscientemente. O segundo, auxiliar naquilo que lhe é possível auxiliar. Terceiro ponto, aprender. Se a reunião mediúnica, se a mediunidade não serve em primeiro momento para modificar o médium, para ele ser capaz de transformar a si mesmo, a mediunidade não está servindo. Mas isso só é possível a partir de uma maturidade do raciocínio, uma maturidade de raciocínio que a infância ainda não tem. Então, a finalidade é a caridade e o desenvolvimento moral do médium. A criança ainda está num momento de proteção, um momento de adormecimento da racionalidade. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, mais um. Tudo que nós fazemos da doutrina espírita, tudo que é o propósito da doutrina espírita, é o ressurgimento da doutrina de caridade, de amor, que foi trazida a nós há mais de 2000 anos por Jesus e que a gente às vezes se perdeu nesse mundo. Muitas vezes a gente esquece. Quantas e quantas vezes lá no centro que a gente trabalha, a gente vê pessoas que chegam no momento de dor no centro, são acolhidas, e às vezes a gente vai descobrir, pô, de onde está vindo essa dor, de onde está vindo esse sofrimento. E ainda é, gente, para a maioria de nós, uma separação que existe entre aquilo que você acha que é a fé e a sua vida que você vive no dia a dia. Nós ainda vivemos em mundos separados. Então nós temos fé, nós temos conhecimento, nós sabemos ter boas atitudes no centro espírita, em igreja, em comunidades que nos amam, onde a gente é amado.
E a gente não consegue transportar isso para o nosso dia a dia. E a gente entra em choque, e a gente entra em conflito interno. Existe um poeta brasileiro muito bacana, que é o Carlos Drummond de Andrade. Ele fez um poema lindíssimo, e ele fala uma coisa assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Parece desesperador isso, né? Mas é porque o sofrimento é uma consequência da incompreensão da dor. É fácil falar quando a gente não está com uma faca no coração, quando a gente não está com o fígado, quando a gente não está com o filho no hospital. Mas a doutrina espírita traz pra gente um conforto que pouquíssimas outras religiões trazem. Elas trazem a certeza absoluta de que a vida continua. A vida, na verdade, ela nem começou agora, ela já vinha, nós estamos no intervalo e nós vamos continuar. Não existe nada nesse mundo, nada por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E nós não estamos aqui, gente, por favor, para ficar pagando os pecados. Isso é culpa. A culpa não é uma boa coisa. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para nos desenvolver. Vocês já pensaram, se toda vez que a gente matasse uma pessoa, a gente tivesse que morrer? Vamos combinar. Nós aqui, ó, uns 400 anos atrás, a gente era mal para chuchu. A gente deve ter matado, assim, fácil umas 200 pessoas. A gente vai ter que morrer 200 vezes? Faz sentido isso? Não faz sentido isso. A gente não está aqui para ficar olho por olho, dente por dente. Isso a gente já superou. Nós estamos aqui para vivenciar aquilo que Jesus falou. O amor verdadeiro cobre uma multidão de pecados. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para viver, para evoluir e para sermos aquela mudança que a gente sabe que pode existir dentro de cada um de nós. Porque todas as vezes que a gente é a verdadeira mudança, as coisas à nossa volta refletem isso. É triste, é solitário, é difícil. Tem dias que a gente fecha assim, deita no travesseiro e chora sozinho. Às vezes a gente nem sabe por que a gente está chorando. A gente não sabe se a gente está chorando de saudade, a gente não sabe se a gente está chorando de solidão, ou a gente não sabe por quê. É aquele momento da prece, é aquele momento da profunda certeza, da entrega na mão de Deus. Ninguém está aqui por acaso. Vocês não estão aqui do outro lado do planeta por acaso. E eu descobri que nós estamos do outro lado do planeta por tempo que demorou para chegar aqui. Porque a gente acha que do outro lado do planeta é só assim, né? Mas assim também é do outro lado do planeta. Demora. Gente, uma coisa que é muito importante a gente entender. Médium, na maioria dos casos, não são missionários. Sabe, Chico Xavier, Edivaldo, são exceções. A maioria dos médiuns não são seres iluminados que vêm numa missão. São almas que fracassaram, sim, desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Está em Emmanuel. Emmanuel chama a atenção para a gente. Isso tem o seguinte sentido: não são superpoderes. Não é uma pessoa especial. Não é porque eu sou médium. Ah, a Cláudia é médium. Olha só, você que é médium. Você está vendo alguma coisa na minha vida? O que eu posso melhorar na minha vida? Não, ela não tem superpoderes. Ela só é médium. Ela é um canudinho. Tem um filme muitos anos atrás do Didi. Sabe os Trapalhões? Quem é mais velho aqui talvez saiba o que é os Trapalhões. Eu sei. Você sabe? Os Trapalhões é o meu preferido. Aí tem um filme que ele fez que é muito legal. Lá no Brasil tem uma região muito seca chamada Nordeste. E vira e mexe tem uma seca, acaba a água. E teve um filme dos Trapalhões que os Trapalhões tinham que levar a água para o deserto. E lá pelas tentas, o Didi achou uma torneira enorme, num chafariz no Rio de Janeiro. Daí ele arrancou a torneira e fez uma viagem enorme e chegou com essa torneira no Nordeste. E quando ele abriu a torneira, não saiu água. Isso é o médium, gente. Sabe? O médium é essa torneirinha. A gente trabalha, na verdade, servindo de intercâmbio para a mediunidade, para a espiritualidade. Quanto mais humilde, quanto mais a gente se dedica a aprender, a se melhorar, melhores são os conhecimentos que a gente está apto a trazer. Não são nossos, quem dera se fossem nossos. Quem sabe um dia a gente chega lá. Mas, por enquanto, nós somos essa torneirinha. Então, não tira a torneirinha do trabalho difícil, árduo, sim, sofrido, sim,
de olhar para dentro, ver quais são as coisas que a gente tem que melhorar, as dificuldades que a gente tem. A coisa mais difícil do mundo é olhar para dentro e descobrir que você, mesmo não querendo, você ainda é egoísta. Mesmo não querendo, a gente ainda tem inveja. Mesmo não querendo, você ainda tem uma preguiça fenomenal. A gente tem isso. E olha só, não adianta botar para debaixo do tapete. Não é assim que funciona. Vamos olhar, vamos aceitar. Tem um grande amigo meu que uma vez me ensinou uma coisa que até hoje eu não esqueço. Qual é a frase que Jesus deixou pra gente? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele falou assim, Cláudia, você já percebeu que essa frase está de trás para frente? Eu falei, oi? Eu falei assim, presta atenção. Você só vai conseguir amar ao próximo no dia que você for capaz de se amar. Se você só vai conseguir se amar no dia que você tiver coragem de olhar para você mesmo, ser capaz de se perdoar pela quantidade enorme de erros que você já fez. Porque a culpa, gente, ela na verdade é um balde enorme de orgulho. As pessoas não enxergam isso. Sabe por que a gente sente culpa? Porque a gente, no fundo, a gente acha que a gente é tão fantástico que a gente não poderia ter feito aquele erro. Como que eu pude falar aquilo para aquela pessoa ou em outras esferas? Como que eu pude matar aquela pessoa? Como que eu pude odiar aquela pessoa? Então eu mereço sofrer. Eu mereço todas as coisas ruins que acontecem na face da Terra. Não adianta nada isso. Não é assim que a evolução funciona. Não é com a culpa. Você tem que olhar para dentro de você. Ver que você errou. Realmente falar, olha, errei. Estou muito arrependido. Acho que eu fiz uma coisa muito ruim. Vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer. Começa a se perdoar. Porque quando você começa a se perdoar, você olha para o seu semelhante e entende ele. Você simplesmente não vai mais se irritar porque ele deu um chilique no trabalho, porque você botou o copo de café fora do apoio. Porque você entende que ele tem problemas com aquilo. E você não se irrita mais com aquilo. Quando você consegue expandir isso, você consegue amar uma sala, você consegue amar uma cidade, a gente começa a amar a humanidade. E aí talvez a gente esteja próximo de entender o que é amar a Deus de todas as nossas forças. Então é importante esse trabalho interno. A mediunidade, ela vem nisso. Tem um amigo meu muito querido que falou o seguinte, ele tem uns 2 metros assim, grandão, barbudão. E ele virou para mim e falou assim, Cláudia, a gente sabe que a doutrina espírita tem uma questão muito séria com a aceitação das diferenças. E ele confessando para mim, olha a grandeza dele. Eu sempre tratei todos com respeito, mas eu tinha um certo problema com os homossexuais. Tinha, dentro de mim eu não gostava daquilo, tinha problemas. E aí ele é médium, e numa das sessões mediúnicas ele acolheu, deu facilidade a um homem que viveu como um travesti, um transexual. E estava com muita raiva, com muita tristeza, né? E ele chegou para mim e falou assim, eu nunca mais vou esquecer a dor que eu senti. Quando ele sentiu, porque ele estava permitindo a passagem, as pessoas olhavam para ele e ele sentia a dor da rejeição. Ele foi capaz pela primeira vez de entender o que é estar no mundo e todo mundo olhar para você com rejeição. Ele falou assim, eu nunca mais vou ser capaz de olhar para uma pessoa novamente assim, porque eu sei a dor que é isso. Esse é o objetivo da doutrina espírita e esse é o objetivo da mediunidade. Nós temos que nos melhorar enquanto seres humanos e ser capaz de ajudar outras pessoas a se melhorarem. E a espiritualidade de Jesus, na sua infinita bondade, permite que a gente atenda às vezes 2, 3 pessoas numa reunião mediúnica e transforma uma comunidade inteira, pela mudança interna que a gente é capaz de fazer. Então, continuando, a prática do espiritismo demanda muito tato para a utilização disso. E não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato. Uma criança não tem ainda as condições de desenvolver isso, com a finalidade nobre que é a mediunidade. E como é que eu faço? Então? Porque meu filho é médium. E aí? Meu filho tá vendo, meu filho tá com problemas, ele toda hora fala que tem alguém ali, tem alguém lá. E então a gente vai ver o que a gente pode fazer. Porque afinal de contas, é pra isso que eu tô aqui. Vamos lá. Gente, nos primeiros anos de vida, normalmente até os 7 anos, a criança não está ainda completamente encarnada. Isso é uma coisa que a gente demora a entender, né?
a encarnação, ela demora a se completar. Os 7 primeiros anos de vida é um período de extrema flexibilidade e maleabilidade. O perispírito da criança ainda não está completamente dentro do seu corpo. Então ela está mais acostumada, digamos assim, com o outro lado. Então ela tem uma percepção sensitiva maior com os outros lados. Então, às vezes está trocando um nenenzinho, né? E de repente o nenenzinho começa a acenar assim para aquela parede. E a mãe fica preocupada. Tem uma amiga minha que falou isso, ela estava trocando o nenenzinho dela de 1 aninho e meio, e de repente o nenenzinho põe a perninha e começa a rir pro quadro. Ela gelou, ela já era espírita, né? Assim agora. Aí o nenenzinho, ó, o homem da flor. E o quadro era de cachorro. Aí ela falou assim, como assim o homem da flor? O homem tá te dando uma flor. E aí ela começou a chorar, ela fez uma prece, falou assim, olha, eu agradeço, mas você precisa sair porque você tá, né, transtornando. E aí ela fala que um tempo depois ela estava olhando o álbum de fotos da família e o pai dela tinha desencarnado quando ela tinha 9 anos, então obviamente que o filho dela não conheceu. E aí o menininho falou assim, ah, aqui o moço da flor. Era o pai dela. E ela chorou e tudo. É normal para uma criança, ela não estava triste, assustada, com raiva, chorando, nada, ela estava achando lindo, é normal. Então, nesses primeiros tempos de vida, a criança não se ajustou. Então, a gente está falando apenas de um encaixe. Bom, então com isso o intercâmbio é mais fácil e é natural para ela. Normalmente as visões são de amigos, são tranquilas. Divaldo Pereira Franco fala de um amigo que ele teve, um índiozinho, que brincava com ele, brincava com ele, brincava com ele, brincava com ele, de repente o índiozinho não crescia, e aí ele falou que tinha alguma coisa errada, e lá pelas tantas foi embora. Mas Divaldo tem uma mediunidade que ele conta, inclusive, que quando ele estava adulto, já trabalhando na repartição pública, ele às vezes não levantava, ele perguntava para a colega, tá vendo aquela pessoa ali? Porque já tinha cansado de levantar para atender pessoas que chegavam no balcão, só ele que via. Então, esse é Divaldo, é um outro tipo de mediunidade. A maioria das nossas crianças tem uma mediunidade que não vai continuar na fase adulta. Então, uma criança que vê, uma criança que é mais tranquila, que é mais... não necessariamente, na verdade, na maioria das vezes, ela não vai desenvolver a mediunidade. Essa mediunidade ela vai se encerrar naturalmente e ela pode, inclusive, lembrar ou não do que ela via, ou do amiguinho. A maioria das vezes ela não lembra. Então, não é porque a criança está tendo visões do espírito da avó, do avô, não quer dizer que ela vai ser médium, tá? Então, não é condição sine qua non. Então, não é para fazer nada. Mas o que eu digo que não é para fazer nada? Conversa naturalmente, mas não instiga a criança, pelo amor de Deus. Ah, porque minha filha é médium. Filhinha, aquela pessoa ali está bem acompanhada? Não. Tá? Porque a criança, a gente vai ver mais adiante, ela está numa fase muito séria de formação. Qualquer incentivo ou contra-incentivo paterno tem um peso absurdo. E depois que a gente chegar na fase adulta, a gente sabe que tem um peso mesmo, que a gente paga anos de terapia para isso. Mas é importante a gente entender isso. Não, tá? Não incentivar. A criança não vai ser incentivada a desenvolver aquela mediunidade. Aí eu estou trazendo meu filho aqui porque meu filho está vendo amiguinhos. E os pais estão ficando assustados porque os amiguinhos estão chegando muito e não tem amiguinho nenhum, então ele é médium. E aí o que a gente faz? Não faz nada. Você vai fazer o quê? O que a gente fala de nada? Do ponto de vista mediúnico, tá? É óbvio o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer tudo aquilo que nós deveríamos estar fazendo, que é evangelho no lar. Reunir uma vez por semana. Nós vamos conversar com o nosso filho sobre os valores morais, sobre a importância do conhecimento das historinhas de Jesus. As crianças são extremamente abertas nessa primeira fase da infância a essas histórias. Mas nenhuma história bobinha, tá, gente? Histórias boas mesmo. Não há nenhuma justificativa para o desenvolvimento ou incentivo da mediunidade na infância. Nenhum. Aí vocês vão dizer para mim assim, mas eu já li no Livro dos Médiuns que Allan Kardec também fala que não tem idade determinante. Porque tem idades que a criança pode, já está apta para desenvolver a mediunidade. Ele inclusive fala, e é verdade, que para alguns espíritos, estar com a mediunidade aos 12 anos, ele vai lidar muito melhor com ela do que um adulto de 42. Sim, porque na doutrina espírita não tem regra fechada. Mas existe o bom senso e existe o entendimento. Então, por exemplo, eu vou dar um caso que a gente tem lá na nossa casa. Nós temos alguns jovens, juventude. Juventude para nós chama-se a partir dos 14 anos até os 18, a gente classifica na juventude. Que já está na adolescência, né?
e estão vindo com a mediunidade aflorada. A mediunidade aparecendo para todo lado. E aí a discussão é, encaminha esse jovem para o desenvolvimento da mediunidade ou não encaminha esse jovem para o desenvolvimento da mediunidade? Qual é a regra? Não tem regra. Existe um bom senso. E qual é o bom senso? O bom senso diz o seguinte, o que um jovem de 16 anos quer fazer quando ele tem 16 anos? Primeiro, no Brasil ele está pensando só em uma coisa, vestibular. Passa 24 horas pensando em vestibular. Agora não é mais vestibular, agora chama Enem. Enem, e alguns outros têm paz, e alguns outros, e assim. E aquela confusão de estudo, escola. E o menino tem 16 anos, ele vai querer sair no final de semana, ele vai querer namorar, ele tem 16 anos, tá? Então, aos 16 anos não é hora do desenvolvimento da mediunidade, porque a mediunidade, ela é uma tarefa muito séria, ela exige disciplina. Não sei se vocês lembram, sabe o Chico Xavier, que é sensacional. Vocês lembram como é que Emmanuel falava com o Chico Xavier? Falava assim, oh meu filho, faz isso não. Ele não falava assim com o Chico Xavier, não. Falava assim, oh, levanta, disciplina, disciplina, disciplina. Teve um dia que o Chico Xavier tá com o olho sangrando. Assim, problema seu, você ainda tem outro. Isso é mediunidade na sua essência máxima. Um menino de 16, 17 anos provavelmente não está pronto. Agora, pode aparecer um menino de 16, 17 anos que na verdade é um espírito milenar? Pode. Então existe uma regra do tipo, ó, você tem 16 anos, você não pode? Não. É o bom senso. E o bom senso vai fazer a sensibilidade da equipe de evangelizadores, dos pais, e principalmente muita educação, muita instrução para ele se preparar. Nós temos inclusive casos de adultos que chegam no ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que não são espíritas, que vêm à casa espírita porque estão com a mediunidade ostensiva, e mesmo esses adultos, quando eles chegam sem nenhuma base da doutrina espírita, a gente não encaminha para o desenvolvimento mediúnico. Eles precisam entender o que é, qual é a função da mediunidade, entender tudo isso que eu falei para vocês. E, ou seja, nesses primeiros 2, 3 anos do estudo sistematizado, eles vão ficar em tratamento, em acompanhamento para controlar a mediunidade, mas não vão trabalhar com ela ainda. Porque trabalhar errado, trabalhar fora de contexto, trabalhar fora da caridade, traz consequências muito severas. André Luiz, em várias de suas obras, ele fala inclusive de alas de desencarnados, onde ele nem tem acesso, tamanha demência que os espíritos chegam quando, por conta da incompreensão da tarefa mediúnica, usaram-na de forma incorreta. Então a mediunidade é uma coisa muito séria. Não é pra gente ficar brincando com a mediunidade. E esses 2 livros, ou também, esses 2 livros são livros muito interessantes que tratam desse assunto com uma grande profundidade. O primeiro é da Sueli Schubert, desencarnou ano passado, ano retrasado. Uma médica excelente, que tem inúmeros trabalhos. Uma questão da Sueli, embora seja médium, os livros dela são frutos da pesquisa dela. E ela fez essa obra, Mediunidade e Obsessão em Crianças. É um livro muito interessante. Depois se vale a pena vocês trazerem. E esse outro que é um clássico, Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio de Miranda. Esse livro é ótimo. Esse livro é ótimo mesmo. Tem umas frases assim excelentes. A primeira é... Próximo, Ri. Ups. A mediunidade... Volta. A mediunidade não é uma doença mental ou desequilíbrio emocional, e sim uma sensibilidade especial do psiquismo humano, uma faculdade nobre que, bem orientada e adestrada, serve maravilhosamente bem de instrumento de ligação entre os seres que vivem encarnados e os que estão, no momento, vivendo no mundo que para nós é invisível. Uma boa palavra aqui é essa, calma. E a outra, não menos importante, é a seguinte: se não sabe, aprende a orar. Isso é o básico. A oração é a primeira e a última e todas as coisas que a gente tem que ter. No momento que deu errado, ou no momento que você está bem, ou em todos os momentos, de preferência em todos os momentos, a prece é a melhor solução. A prece, gente, ela acalma. Ninguém vai dizer pra você, a gente tem mania de fazer prece também, é detalhe, a gente tem mania de fazer prece como criança. Papai do céu, me diga qual que é o melhor caminho que eu tenho que tomar, direita ou esquerda, me dê uma luz. Não, gente, nós estamos aqui para crescer. Papai do céu, me dê calma, para que eu consiga intuir aquilo que é o melhor
para mim segundo a sua vontade. Olha que beleza. A gente esquece a parte da sua vontade. A gente gosta da seja feita a minha vontade. Então é o seguinte. Desculpa. Calma. A criança apareceu. Mamãe tem um amiguinho no meu quarto. Então vamos lá com o amiguinho, vamos conversar, vamos fazer uma prece junto com o seu filho, sua filha. Por quê? Porque ele precisa desde o começo aprender a orar. A oração, gente, ela muda o padrão vibratório de onde a gente está. Ela muda o nosso padrão vibratório, ela interfere no meio que a gente está, ela eleva os padrões vibratórios. Se aquele espírito é um espírito bom, ele vai receber esses padrões vibratórios. Se ele é um espírito que não está ainda em grande quantidade, ele vai ser chamado a se retirar. A gente sempre fala, a prece é uma transformação dos fluidos que a gente tem do nosso padrão vibratório. É a melhor coisa. A gente é prece de verdade. Tá? Não é aquela prece fake. Não é aquela prece que a gente decorou. Não é a seja. Não é esse tipo de prece. Tá? Inclusive, se a criança não sabe o que é Pai Nosso que estás no céu, tu não faz essa. Faz outra. Papai do céu. A gente sempre faz no centro. Muito obrigada pelo dia de hoje. Aí as crianças falam, proteja meu cachorro, minha vaca, minha coelha. Não tem problema. É importante isso. Proteja o dia que eu vou passar na casa da minha amiga que ela me deu uma tiara da Rapunzel. Também está valendo. É importante que tenha essa liberdade de conversar com Deus, de levar os seus pensamentos. À medida que vai crescendo, a gente vai parando do concreto e vai chegando à parte abstrata, mas é natural que quanto menor a criança, mais concreta é a prece, né? E aí, à medida que vai crescendo, ela vai entendendo que a concretude se dilui. Mas se ela não tem o hábito de rezar desde pequenininha, no momento de tensão, no momento de desequilíbrio, ela entra em pânico e ela esquece que ela tem esse mecanismo. Muitas vezes, gente, a gente está em pânico mesmo, a gente está adulto, nós estamos no trabalho, deu tudo errado. A impressora quebrou, eu tenho que entregar o trabalho, a reunião é daqui a 5 minutos, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou perder o emprego, aquele tal caos, e aí dá pra piorar, tá chovendo, enfim, tudo deu errado. Aí você vai começar a chorar de desespero. Então, antes de chorar de desespero, vai lá no banheiro e reza. Faz os seus 5 minutos de prece. Gente, em 5 minutos de prece o mundo muda. E mesmo que você não consiga imprimir a sua presença de espírito, a sua calma, você muda a frequência, você muda o padrão vibratório. E até para dizer para o seu chefe, deu tudo errado, você já está mais tranquila. A prece equilibra a gente e evita que a gente tome atitudes precipitadas e desorientadas. Obsessão em crianças. Aí já é um outro assunto, imagina. Não está necessariamente relacionada à mediunidade, tá bom? Então vamos lá. A obsessão não tem a ver com mediunidade necessariamente. Até bem pouco tempo atrás acreditava-se que como a criança estava num período de readaptação, de reentrada na encarnação, ela era afastada desses obsessores, ela era meio que protegida. Sim, até bem pouco tempo isso era normal. A gente tem começado a receber crianças que acusam quadros de influência negativa da espiritualidade. Tá? E não quer dizer que a sua criança é médium. Não quer dizer isso. A obsessão, ela atinge todo mundo. Médium ou não médium, a maioria da gente nem sabe que a gente está nessa situação. Terrores, irritação, transtornos de comportamento, doenças repetitivas, etc. Quando isso ocorre e está associado a um quadro obsessivo, normalmente é a família toda que está sendo obsediada. Não é só a criança. Uma criança em quadro de obsessão, normalmente quem está sendo buscado é a família inteira. Há casos em que a criança é apenas um intermediário. Tem um livrinho chamado Violetas na Janela, muito famoso, antigo. E tem um momento que tem a nenenzinha tá lá no quarto. A casa é uma casa harmonizada. Os espíritos menos esclarecidos não têm a permissão de entrar, porque quando você tem uma casa com o evangelho no lar frequente, com bom padrão vibratório, aquela casa ela fica com um padrão vibratório bom e os espíritos não conseguem entrar. Mas, no entanto, a espiritualidade menos esclarecida estava conseguindo, à distância, mandar influenciações negativas para o neném. E o neném chorava sem parar. E aí eles colocam, então, o pai, no caso o avô, fez um passe, uma mentalização e conseguiu quebrar aquela influência. A obsessão, a influência negativa dos nossos irmãos
em crianças, normalmente não é para criança. Como era o caso, ela relatou, não era para criança. Estava querendo desestabilizar a família. Então, a obsessão é um outro caso que não está necessariamente associado à mediunidade infantil. Ocorre às vezes na criança, mas nem sempre é para a criança. A maioria absoluta das vezes é a família inteira, porque a criança é um momento da família. Então, quando isso acontece, é a família inteira que está sendo trabalhada. Qual é a situação? Procurar orientação numa casa espírita. O atendimento fraterno, o acolhimento fraterno é fundamental. Por quê? Porque ele vai ser capaz de orientar tudo. É o momento de observar, ouvir, e os médios e os trabalhadores da casa espírita têm um cabedal maior de informações para saber orientar o melhor caminho. Mas, normalmente, existe um tratamento conjunto para a família e para a criança. Não se leva a criança para reunião de desobsessão. Não. Você leva o nome da criança para reunião mediúnica. Não se leva a criança para reunião de desobsessão. Nós vamos ver que a criança está numa fase extremamente influenciável. Não é o lugar, nem precisa, gente, não precisa. Então, tem um caso que a gente acredita que a criança está num quadro obsessivo, pega-se o nome da criança, leva-se para a mesa, para a reunião, em determinado momento, você faz uma mentalização e as entidades que porventura estejam atrapalhando são trazidas. A criança não tem que estar presente, tá? Passes, preferencialmente em grupos exclusivos para as crianças. Passe para a criança é um passe diferente. É diferente por quê? Porque a criança tem uma constituição diferente. Quando a gente vai dar um passe, a gente vai dar tanto a nossa energia quanto a energia espiritual. E existe em toda uma questão, às vezes um adulto a gente pode ficar num adulto um tempo impondo as mãos, então a criança tem que ser mais rápida, tá? Então, às vezes você tem energias, quando você está dando passe em criança, dois motivos também, a criança não fica muito tempo na cabine de passe, né? Vamos combinar. Então, você dá um passe e ela vai embora, porque também é da constituição dela. Quando você vai dar aula para criança, e na evangelização a gente estuda isso, se eu estou dando aula para a turminha de 3 e 4 anos, numa aula de 1 hora, eu preciso ter 5 ou 6 atividades preparadas. Para uma turma de juventude, às vezes uma, e olha lá, que às vezes nem tem naquela aula, né? Então, quanto menor a criança, mais rápido tem que ser. E evangelho no lar. Gente, independente de estar em obsessão ou não estar em obsessão, independente de qualquer coisa, evangelho do lar é uma das coisas mais saudáveis, mais maravilhosas que a gente pode implementar. A gente fala, e a espiritualidade nos relata, que quando a gente faz o evangelho no lar, naquele momento, é como se naquela nossa casa abre um faixinho de luz. Quantas vezes nós temos pessoas sofrendo pelo mundo, precisando de um lugar de apoio, e naquele momento que a nossa casa faz o evangelho no lar, a espiritualidade está procurando um ponto de apoio, encontra a energia necessária para socorrer um irmão que está em outro lugar. Nós temos que ter em mente, e esse é o momento que eu me emociono muito de estar falando aqui em Vancouver. Cada um de vocês é uma estrelinha que saiu do Brasil, daquela nossa bandeira maravilhosa, para brilhar em outro lugar. Vocês que estão trazendo a doutrina espírita têm a capacidade de brilhar mais ainda. Nós temos um céu estrelado com infinitas possibilidades. Qual a possibilidade maravilhosa de cada um de vocês, dentro dos seus lares, em determinados momentos, brilharem a estrela do amor de Jesus, trazendo essa emotividade, essa maravilha que é a doutrina espírita, para auxiliar, inclusive, espíritos que estão em todos os lugares, precisando do nosso apoio. É muito difícil a gente viver num mundo onde a gente esquece, onde a gente acha que o correto é separar o mundo da espiritualidade do mundo concreto e material. A gente sempre vai ter problemas, porque na verdade o nosso mundo é esse. Se a gente não tenta trazer os dois, a gente está sempre com problemas. E evangelização infantil. Esse aqui é muito importante, tá? Em casos onde a gente está percebendo que a família está toda com desestrutura, é mais interessante ainda que a criança, normalmente sem desestrutura também, tá? Mas é muito importante a evangelização infantil. A evangelização infantil é o momento, normalmente quando a criança vem para a evangelização, os pais vêm também, né? Porque a gente não vai ficar por aí, tá? Mas aqui que é frio, né? Então lá no Brasil, às vezes larga a evangelização e vai para o shopping. Aqui não tem essa possibilidade. É o momento que toda a família tem a oportunidade de encontrar outros amigos, ouvir histórias edificantes. É um novo reforço da construção interna. E estudo e trabalho voluntário dos pais. Eu não sei como é que é a questão aqui, mas quanto mais a gente estuda e mais a gente trabalha, melhor a gente fica. Se a gente só trabalha sem uma base,
a gente corre o risco de repetir padrões que estão fora, às vezes, da doutrina espírita. E se a gente só estuda e não trabalha, a gente vira o teórico que sabe falar muito e não faz muita coisa. O ideal é trabalhar as duas coisas juntas. Você, às vezes não tem como trabalhar voluntariamente na casa espírita, porque a gente está longe de casa. Mas ser um voluntário em qualquer lugar do mundo e ser um voluntário espírita, você é diferente em qualquer lugar que você vai. Trabalhar como voluntário é uma doação em qualquer lugar que você vá. E você ser um espírita trabalhando em Vancouver, numa associação de qualquer coisa, que é assim, que aqui eles gostam muito de trabalho voluntário, graças a Deus. Você é diferente. As pessoas falam assim, mas vem cá, você é diferente, né? Você é diferente. Por que você é diferente? Porque você sabe que aquele trabalho que você está fazendo ali não é a mais. Talvez seja o trabalho mais importante da sua vida. Porque você entendeu que a sua vida é uma vida de aprendizado contínuo. E aquela doação que você está fazendo ali é fenomenal. E você chegar para doar o seu tempo com um sorriso, porque você tem certeza que você está fazendo aquilo ali para ajudar a Deus, para ajudar a Jesus, para ajudar o planeta, porque na verdade você sabe que aquela é a sua vida. Olha o transbordar de amor e de alegria que você está trazendo. Um sorriso já muda a vida de muita gente. E aqui o pessoal sorri, mas sorri pouco, né? A gente vai sorrir mais. Sorria. A gente tem isso. A alegria do Brasil. Lembrem disso. Às vezes dá errado, mas dá sempre dá certo. Agora vem um ponto. Às vezes não é obsessão. E aqui que é o ponto que eu queria chegar com vocês. Vai lá. Na verdade, na maioria das vezes o que está acontecendo é uma outra coisa que a gente está vendo acontecer muito no Brasil. As crianças estão em formação de uma nova personalidade. E são altamente dependentes dos pais. Elas estão no período da infância. A gente esquece, Pai Rico, que as crianças são os seres que Deus manda para novas existências, para que não lhe possam imputar extensiva severidade, dá-lhes todos os aspectos da inocência. Toda criança é uma gracinha. Lógico, né, gente? Toda criança é uma gracinha. Imagina se não fosse. Porque você vai receber, às vezes, da família, uma figura que foi muito complicada para as outras vidas de vocês. Imagina se ela vem com aquela cara de mal. Não dá. A infância tem ainda outra utilidade aqui que eu quero chegar. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Está escrito aqui para pagarem porque merecem, não está escrito. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhe pode reforçar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Eu sempre leio esse trecho do Evangelho e eu lembro que eu tenho 3 filhos. Então, lá em casa tem a história seguinte. Olha, não tem essa história de que não pediu para nascer, porque quem é espírita não rola. Pediu, fez promessa, viu a ficha corrida da mãe e do pai e aceitou. Então, mamãe é mamãe. Vou fazer o meu melhor para vocês poderem ganhar dinheiro e pagar terapia quando crescer. Mas enquanto isso, eu sou mãe. Certo? Então, mãe é mãe. Porque isso aqui, ó, pra mim é a coisa mais séria que existe na face da Terra. Ninguém vai acertar sempre. Mas se um pai é verdadeiro pai, se a mãe é verdadeira mãe, tudo que ela fizer, ela vai tentar fazer o melhor que ela pode. Não vai errar, porque afinal de contas somos humanos. E não somos perfeitos. Mas é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade moldar essas nossas crianças. E uma coisa que a gente esquece. Próximo. Eu hoje sou isso aqui. Aquilo que eu fui nas outras encarnações, que é o Espírito Eterno, é um dos componentes que me formam. Hoje eu estou imerso, fruto bastante dos valores maternos, dos valores paternos e do local onde eu estou. Mesmo quando pai ou mãe são ausentes, gente, isso é um ator inclusive de psicologia, a Joana de Anjos veio trabalhar isso com a gente também, a figura paterna ela influencia na formação do filho e da materna também, estando presente ou ausente. Isso aqui é o meu eu atual. E por que eu estou dizendo isso? Porque principalmente de 0 a 7 anos, essas duas figuras aqui e esse aqui vão fazer toda a diferença na construção da nova personalidade. A Cláudia, essa Cláudia aqui só está aqui agora, nessa encarnação. Eu não fui Cláudia na outra vida. Eu posso ter sido inclusive João, José, e posso ter sido outra mulher completamente diferente. E na minha próxima encarnação eu também não vou ser Cláudia.
Então aquilo que eu sou hoje é uma formação múltipla e vai ficar guardado, registrado lá no meu espírito que estou crescendo. E, então o que eu estou querendo dizer com isso? As características da infância, de um livro muito interessante chamado Educação segundo o Espiritismo, da Dora Encontre. Ela é uma pedagoga e fez um trabalho muito grande de mestrado e graduação a respeito das concepções de pedagogia que existem junto com a pedagogia que ela estudou do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do pedagogo Allan Kardec. E as crianças têm sempre alguns itens que eu vou colocar. Confiança e ingenuidade. Todas as crianças vêm pré-programadas para uma absoluta entrega para os seus pais. Elas são ingênuas por natureza, elas precisam se doar, elas estão com o campo aberto. Então as crianças vão acreditar sempre naquilo que os pais dizem para elas. E também sempre vão estar programadas a perdoar as coisas mais absurdas que são feitas com elas. Esta é a fase onde nós temos que ter profunda responsabilidade sobre aquilo que a gente fala para os nossos filhos. Porque eles vão acreditar na gente. Então, este é um dos grandes problemas de a gente não ter essa concepção naquele momento. Eles são ingênuos, eles realmente vão acreditar, eles precisam, eles se entregam. Às vezes a gente vê, então, crianças na rua, lá no Brasil, aqui no Impu, 5, 6 anos, elas vão acreditar em qualquer um que fale para elas o que elas quiserem. Porque elas são programadas para essa ingenuidade, essa é a formação delas. E curiosidade e interesse. Elas precisam voltar para o mundo. Então, zerou o que elas já sabiam, entre aspas, apagou. Então, o que significa isso? Significa que a criança que nunca, a última encarnação dela escreveu com pena, hoje ela vai ganhar um iPad, quando ela fizer 1 ano. Então a parte racional dela está adormecida e ela vem com uma mola propulsora gigante para absorver o mundo. Ela precisa absorver o mundo. Então ela quer saber, ela quer fuçar, ela vai abrir, ela vai enfiar o dedo na tomada, ela vai subir na estante. Faz parte. Isso é o que é a mola propulsora dela para ela formar a nova racionalidade dela. A razão dela vai estar nesse momento. É importante isso. E absorção do ambiente e imitação. E é aqui que a gente está querendo chegar. Nesta fase, a criança vai absorver profundamente o ambiente que ela está. Pai, mãe, cidade, escola, religião, família, casa. Às vezes nós estamos vendo crianças chegando no centro espírita cujos pais estão dizendo para nós que elas estão com obsessão, que elas estão com transtornos. E nós vamos devagarzinho observando que, na verdade, a criança está absorvendo, sem perceber, frustrações, culpas, inseguranças, brigas dos pais. Muitas crianças adoecem frequentemente, está sempre com dor de garganta. E aí você vai perceber que lá dentro de casa, em algum momento, o pai e mãe estão brigando demais. E estão brigando, e a criança percebe aquele ambiente, ela absorve aquele ambiente e ela somatiza de uma outra forma. Então, nós estamos aqui alertando que, obviamente, somos humanos, né? A gente vive, mas que a gente tem que tomar cuidado com o que nós somos. Porque a escola da maternidade, da paternidade, é uma escola maravilhosa, é a melhor escola para que a gente se reforme. Porque por amor a essas criaturas que a gente ama mais do que a própria vida, a gente abre mão de muitas coisas. E talvez seja a hora de abrir mão de vários vícios que a gente tem. O vício do orgulho, da vaidade, da culpa, o vício da incerteza. Muitas e muitas vezes nós vemos, aí eu vou trazer um caso para você, tem uma evangelizadora lá na nossa equipe, que quando ela tinha 8 para 9 anos, a vida dela fez assim, blum, blum. Em 1 ano ela saiu do Rio de Janeiro e caiu na França. Sem saber falar francês, obviamente, né? E assim, ela fala que ela chegou na França, ela lembra direitinho, ela tinha 9 anos. Ela chegou na França no sábado, 2 horas da tarde, a primeira vez na vida que ela viu neve. Domingo, a família foi comprar casaco e comprar sapato, né, adequado. Segunda-feira, o manhã estava na escola, até as 4 da tarde. Meu filho, minha filha, vai com Deus, vem te buscar às 4 da tarde. Chegou numa sala que ela não conhecia ninguém, não sabia falar nada, ninguém conseguia falar com ela. Foi um sofrimento. Foi um sofrimento. A família estava lá. E aí? Sobreviveu
Opa, você sobreviveu. Teve culpa? Ah, minha filha, que pena que eu te trouxe do Rio de Janeiro aqui pra França. Agora eu vou compensar você, deixando você fazer tudo que você quer. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vai chegar da escola. E aí, minha filha, não entendi nada, eu quero voltar pra casa. Não tem jeito não. Vamos ver o que a gente precisa comprar. O que tem que comprar? Ah, porque a professora falou que tem que ser caneta verde no caderno preto. Então vamos lá, comprar caneta verde no caderno preto. Ah, mas é muito ruim porque todo mundo fala isso, fala aquilo. Minha filha, é o seguinte, papai e mamãe vieram pra cá porque nós estamos precisando, vai ser uma ótima oportunidade pra você. É difícil mesmo, todos os lugares são difíceis, você vai aprender muito aqui. Então levanta a cabeça, queixo pra cima e vão pra escola. E no dia seguinte de novo. E daí há 2 meses ela falando francês e aí sobreviveu. Mas o que aconteceu? Aquela família não deixou a culpa entrar. Não tem culpa. Ah, porque meu filho saiu, eu tenho que compensar ele porque a gente mora longe. Não tem que compensar nada. É uma oportunidade de ouro, tá ali. Ah, mas é muito ruim. É ruim mesmo. E daí? A vida tem coisas ruins e tem coisas boas. É ruim mesmo. E depois vai ficar bom. E depois, quando volta pro Brasil, descobre que o que deixou também era muito bom. E descobre que no Brasil também tinha coisa ruim, mas também tem coisa boa. Tem, o mundo é assim. Cada quadradinho que você vai no mundo tem coisas boas e coisas ruins. Não pode é querer compensar, entrar na culpa. A culpa, gente, ultimamente tem sido um dos maiores problemas da nossa vida. Porque a culpa abre para obsessão adulto, abre para obsessão de criança, abre para desequilíbrio familiar, tudo uma questão de culpa. Será que eu tinha que ter vindo? Será que eu tinha que ter saído? Será que meu filho está bem? Será que eu estou fazendo tudo que eu posso? Para! Tá? Vocês estão fazendo tudo que vocês podem. Se vocês estão fazendo tudo que vocês podem, vocês estão fazendo tudo que vocês podem. Ah, mas se a gente estivesse no Brasil, a gente teria lata de leite condensado, quando era o caso da menina lá, né, da evangelizadora. Ela falava, olha, a gente não tinha leite condensado. Aí não podia fazer brigadeiro no aniversário. Paciência, leite condensado tem no Brasil. Ela achou um dia o leite condensado, ela falou que a mãe dela achou o leite condensado e foi pra panela, e quem disse que dava ponto? Que o leite condensado não tinha açúcar suficiente, uma coisa assim, e mexia e não dava ponto. Paciência. Chorou, achou ruim, fez amigo, aprendeu, cresceu. Todas as coisas fortalecem a gente. O que a gente não pode deixar é abrir a guarda para culpa. Não pode. Rio. Vamos rápido. Sinceridade. Gente, criança não mente. Criança não mente. Eu tenho o meu marido fala que ele só gosta de... Não, o pediatra dos meus filhos fala que adora mexer com criança, porque criança não mente. Ele falou que chega lá, a criança fazia um tempo assim, nossa, mas você engordou, hein? Ele falou assim, é isso mesmo. Eu tenho certeza que se eu perguntar para ela se a barriga está doendo, ela vai dizer que está doendo. Ela não vai inventar que não está doendo. Mas a mãe, às vezes, inventa que a criança está doente. A mãe, às vezes, está insegura, está precisando de atenção, está precisando de carinho, e o pediatra vai falar com ela. Então, gente, toma muito cuidado. As crianças, elas absorvem a gente. E se a criança percebe, ela vai ficar doente mesmo. E ela vai ficar doente de verdade. Esse que é o grande problema. Ela realmente vai ficar doente. Afetividade. Isso aqui, gente, é o seguinte. Lembra que eu falei pra vocês que a nossa racionalidade está adormecida? É porque nessa idade dos 0 a 7 anos, a afetividade brota. A afetividade é aquilo que faz com que toda criança adore um colo. E a gente precisa inundar nossas crianças de colo, de amor, de beijo. Acho que aqui no Canadá é um pouco mais difícil isso, né? Mas assim, aproveita que vocês são brasileiros, bota no colo, abraça, beija. Um dos maiores crimes que pode acontecer com uma criança é ela ser privada desse carinho, desse contato. Inclusive, eles falam que crianças superdotadas têm esse problema. Como a criança é superdotada, super inteligente, o pai então se encanta e a mãe e começa a botar estímulo intelectual. Muito estímulo. Beleza, tem que ser estímulo. Mas aquela criança, ela precisa de muito mais colo, beijo, e cai no cobertor, e rola no tapete, porque é uma formação emocional. E depois isso vai fazer falta lá na frente. Aos 40, 50, 60 anos, aquela pessoa vai ter um problema de um buraco que não se preenche. Porque ela não teve o preenchimento do amor que ela precisava naquela idade. Daquele carinho, daquela afetividade. A afetividade em criança é água para elas. Sem água, a criança não tem que dar água para ela desidratar, tem que dar carinho, beijo, abraço, aconchego. É necessário.
fantasias e brincadeiras. Aqui é muito importante a gente entender o seguinte. Toda criança gosta de fantasiar e toda criança gosta de brincadeira. Elas criam esse mundo, elas estão abertas. Aqui é o momento da gente tomar muito cuidado com o que a gente está derramando sobre os nossos filhos. Elas são abertas para novas concepções de emoção. Então é importante a gente dar para elas histórias bacanas, histórias legais, que vão fazer elas crescerem, se fortalecerem emocionalmente. Como é que a gente vai poder fazer, por exemplo, tá tendo uma onda agora é assim, pega a Branca de Neve, e a Branca de Neve agora é péssima. Pega Chapeuzinho Vermelho é péssimo. Aí pega os contos de fada, todo mundo que era bonzinho começa a ficar péssimo. A gente tem que revolucionar o mundo. A gente precisa dar para nossas crianças histórias construtivas. Mas também não é história boba, né? Isso que eu estava falando. Não dá para ser aquela história assim. Então João foi no mercado e encontrou a moedinha no chão. Aí viu que o senhor tinha deixado cair a moedinha e entregou a moedinha para o senhor. Muito bem, João. Acabou a história. Nossas crianças são inteligentes, tá? Nós estamos tendo uma leva de crianças muito mais inteligentes. Gente, essas crianças estão com um mini computador o dia inteiro na mão. As histórias não podem ser bobas, mas elas têm que ter fundo moral positivo. Então é um esforço nosso de proteger e colocar nas nossas crianças boas informações. E por fim, a capa do livro. Essa é a capa do livro, Educação Segundo o Espiritismo. É um livro muito interessante, não é fácil de achar, por isso que eu não trouxe. Não é fácil de achar. Porque essa editora aí, Comentius, são muito poucos que a gente tem que encomendar dela mesmo. Então, gente, finalizando já atrasado, desculpa, Rafael, estou terminando. Vai rir. Isso tem que ser a nossa vida. Essa é a melhor música, que, na minha opinião, do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Somos todos eternos aprendizes. Mas a gente tem que ser feliz, a gente tem que cantar a alegria de estar vivo, de estar aprendendo, de estar trabalhando. Cantar a alegria de serem vocês pessoas ponta de lança nesse mundo. Olha que maravilha! Vamos viver a beleza do aprendizado, do amor, derramar, viver e transbordar. A gente só transmite, gente, aquilo que a gente transborda. Precisamos transbordar amor e alegria. E aí nós vamos cada dia mais construir um mundo mais tranquilo. Já estamos numa cidade tranquila, falta só construir agora a alegria maravilhosa de estarem aqui. Muito obrigada, gente. Gente, a gente vai abrir meia horinha para perguntas, tá? Só levantar a mão, por favor, para a gente... Pode falar, Jorge. A senhora disse que as crianças não estavam tendo influência negativa, mas que de um tempo recente para cá, vocês têm encontrado esses diagnósticos nas crianças no seu centro, né, que a senhora trabalha. Mas isso acontece porque foi diagnosticado agora ou sempre existiu e foi diagnosticado agora, ou nunca existiu e só está acontecendo agora? Olha, é muito difícil a gente fechar essa questão sobre a data e o diagnóstico, porque o diagnóstico é uma coisa mais... a gente percebe um conjunto de informações. Mas o que a gente tem percebido é o seguinte: nós estamos vivendo um momento acelerado do planeta. Nós estamos, de fato, vivendo um momento de transição planetária. E a transição planetária acelera muito todos os processos. Então, se a gente tinha antigamente 7 anos de descanso, nós estamos tendo esse tempo encurtado. Porque depois dos 7 anos, o espírito realmente encarna, assume a sua característica, na adolescência ele se identifica, e aí antigos cobradores podem se aproximar. Era quando a gente começava a ver os processos de obsessão se formarem. O que a gente tem percebido é que esses processos de identificação estão cada vez mais recentes, porque nós estamos tendo uma aceleração no processo. Então, o que a gente percebe é um misto de tudo ao mesmo tempo agora. Antigamente, nós não tínhamos este processo de obsessão nas crianças, agora a gente começa a perceber, mas a gente também está começando a perceber uma construção complicada das famílias em termos daquela estrutura que eu falei. Elas, cada vez mais buscando informações de tudo quanto é lado, elas pararam de olhar para dentro de casa. Elas pararam de se preocupar com a formação familiar propriamente dita. A preservação do lar como um santuário necessário de preservação do equilíbrio. Então eu acho que é um misto.
ao mesmo tempo que nós estamos vivendo uma transição planetária que se acelera os processos de encarnação, nós estamos vivendo uma espécie de um desequilíbrio do lar enquanto proteção e apoio familiar. Não estou falando nada a respeito de casamento, nada disso. Estou falando a preservação do lar. Pode estar você sozinho, você é um lar. Qual é a sua preservação daquele seu lar? Você e um filho, você e uma filha, não interessa. Aquele lar precisa estar preservado naquela harmonia. Observar a criança, ter tempo para ver o que está acontecendo. Então, esses diagnósticos estão vindo sim, porque vários médicos que estão fazendo tratamento começaram a nos relatar, olha, realmente tem acompanhado, tem gente acompanhando a criança. Então, a gente traz o nome para a reunião mediúnica, e aí quando a gente faz a mentalização, realmente aparecem entidades. Então, os médios têm relatado para a gente que, de uns tempos para cá, a gente começou a ver crianças com acompanhamento de irmãos menos esclarecidos. Só um apontamento, Jorge. Não só no Centro Espírita Paulo de Tarso, da Cláudia, tá? Vários centros espíritas. Não é uma coisa pontual. Não é pontual, não. A própria Sueli já tinha feito várias palestras e falou assim, realmente a gente está começando a ver nos nossos centros também coisas que a gente não via. É um pouco relacionado com esse assunto. Uns 6 meses atrás, eu estava escutando um programa de rádio aqui, e um padre estava dizendo que na América do Norte, como um todo, os casos de exorcismo estavam aumentando muito, ao ponto de que o Vaticano estava treinando padres extras para lidar com isso. E para a gente que é espírita, o exorcismo seria um caso extremo de obsessão. Tem essa observação também nesses centros, que está existindo mais obsessão, mais... Não, eu acho que no caso da América do Norte, talvez não chegue nem a ser a obsessão, chega a ser apenas uma mediunidade mal desenvolvida. Porque nós estamos tendo sim a explosão de médiums, a mediunidade está vindo como uma ferramenta desesperada. Então, um médium que não sabe que é médium, ou não sabe que é médium, ele não sabe como trabalhar aquilo, e ele tem uma mediunidade muito forte, muito ostensiva, e a gente costuma dizer o seguinte, a mediunidade se compara como se fosse uma tomada na cabeça enorme. Quando você sabe trabalhar, você sabe fechar. Quando você não sabe, ela fica aberta. Ainda por cima, essa tomada no médium mais ainda tem uma luzinha que acompanha. Então, todo mundo vai e pluga. Então, aquela pessoa está andando no meio da rua, ela cai. Ou ela passa mal e ela começa a falar bobagem. E quem não sabe acha que é uma obsessão. Às vezes não é obsessão. Às vezes é só uma mediunidade não trabalhada. Aberta e desorientada. Então, eu não acredito que seja necessariamente obsessão. O processo de obsessão descrito como obsessão, a gente vai encontrar isso nas obras de Allan Kardec, e ele fala o seguinte, obsessão se caracteriza quando é um processo de interferência persistente, ou seja, não é só uma vez nem duas vezes, é persistente da mesma pessoa com objetivos nocivos. Então, às vezes, a pessoa é médium, aí ela passa em algum lugar e ela recebe essa influenciação, ela passa mal e às vezes acontece a espiritualidade também ajuda, né? Leva para uma igreja, a igreja é uma boa igreja, qualquer que seja, faz uma prece, põe as mãos, não passe. A espiritualidade que está ali de plantão recolhe, aquela moça saiu, daí a pouco outro. Então isso não é obsessão, isso é um processo de mediunidade não esclarecida. É uma pena, porque hoje em dia a gente já teria condições de esclarecê-los muito sobre isso. É uma pena. Tem algum livro novo sobre essas histórias boas para criança? Você indica algum? Aí eu trouxe uma coleção aqui para a Rafaela. Mas sim, tem algumas. A gente trouxe... Existe uma... Na verdade, as minhas preferidas são as que minha mãe lia para mim quando eu era criança, que eu não tenho encontrado muito, que chama do Neio Lúcio. É A Vida Fala. A Vida Fala 1, A Vida Fala 2 e A Vida Fala 3. São quadrinhos bem bonitinhos. A internet hoje em dia é uma benção, né? A gente encontra tudo. E eu acho que essas coleções... O autor espiritual é Neio Lúcio, o mesmo que escreveu Jesus no Lar. São historinhas ótimas para as crianças, são historinhas muito elaboradas. Inclusive, se você começar a observar, você vai assim, nossa, mas meu filho não tem condições de entender isso. Não tem. Mas é muito importante, eu estava conversando com a Rafaela, tem muitos filmes e muitos livros que às vezes estão na situação assim, e a gente acha que não é espírita, porque não vê com carinho do espírito. Mas a gente pode trabalhar tanto. Eu estava comentando com ela agora, que tem um filme que eu vi, e que foi assim, eu falei, gente, esse filme tem que trazer para as crianças, para os adultos e trabalhar, porque ele tem todos os fundamentos interessantíssimos, que é Malévola. Como é que fala em inglês isso? Isso aí.
Maleficent. Malévola é um livro, é um filme ótimo de assistir. Mas não é assistir e vai embora, desliga o telefone e vai embora. Não. Assiste. O que você entendeu? E aí, olha que legal. Olha como é que ela não sentiu raiva? Sentiu muita raiva. O que ela fez? Nossa, ela não foi enganada? E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente... Blá, blá, blá. E aí vai. Então, assim, muitos e muitos filmes e livros que são trazidos... Gente, porque a espiritualidade, ela é amiga. Ela sabe que na América do Norte está difícil a situação aqui espiritual. Vocês vivem numa cidade linda, maravilhosa, pacífica, mas a espiritualidade está devagar. Então, vamos ajudar. Vamos ajudar. Então, filmes são intuídos, são sugeridos, situações são colocadas. E, às vezes... a gente pode trabalhar várias situações antigas como paralelo. Ó, tem um livro do Allan Kardec que as pessoas quase não leem. Porque é o seguinte, Allan Kardec é muito legal e tal, mas as pessoas gostam de ler só o Evangelho mesmo, né? Ninguém lê o resto. Mas tem um livro ótimo, que as pessoas conhecem pouco, chamado O Céu e o Inferno. Muito bem, esse livro foi escrito para falar exatamente dessa vida espiritual. Na fase do estudo sistematizado dos adultos, quando chega no 4º semestre, que quando a gente vai entrar nas obras de André Luiz, que vai falar sobre o nosso lar, a gente trabalha com esse livro, O Céu e o Inferno, porque ele vai falar exatamente sobre a vida dos outros lados. Só que a metade do livro, final, eu brinco que é a parte caras da doutrina espírita. As fofocas das pessoas que já morreram. Mas são entrevistas com espíritos. E é interessantíssimo, porque evidentemente que não dá para ler com as crianças, mas você lê e você coloca uma situação paralela e similar àquela nos tempos modernos e ensina. Tem várias e várias entrevistas com espíritos que já desencarnaram, de várias categorias, que mostram o que aconteceu. Então, é muito interessante. Vale a pena vocês escarafuncharem também nas obras básicas, porque a gente tem sempre medo e respeito, e é muito difícil. Nem tudo é difícil, né? Às vezes a gente consegue. E O Céu e o Inferno é um livro muito interessante a gente ler. Camila? A vida fala tá em PDF, os livros. Já achei muito aqui, depois sabe que Tá, viu? Você pode passar por e-mail, já que todo mundo cadastrou por e-mail. Ah, tá vendo? Eficiência, por isso vocês estão aqui. A vida fala assim. E tem um outro aqui, quer ver? Deixa eu trazer aqui de novo. Levando meus casaquinhos aqui. Não, traz dois, mas eu só consegui trazer dois. Eu só consegui trazer dois. Essa coleção aqui são 4. Conte mais. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês. Mas assim, essa coleção aqui, aqui atrás tem as cores. É porque só tinham esses dois lá na comunhão. Tem livrinho a partir dos 3 anos, o infantil, o infanto-juvenil e o juvenil. Eu trouxe o juvenil e o infanto-juvenil, que é o infanto-juvenil, que é 10 e 15 anos. O que são essas histórias? São histórias que são colocadas como capítulos para serem utilizadas no Evangelho no Lar. Tá? Então o que acontece? São histórias que você lê antes, às vezes a criança lê também, e os pais e os adultos vão discutir juntos. Histórias que têm fundo moral. Histórias que estão colocadas para a gente pensar. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que ver é o seguinte: nem sempre a melhor lição é a lição que dá tudo certo. Muitas vezes a gente tem que fazer análise com as crianças de lições que deram errado, de problemas que são colocados e que, em princípio, a gente não acha que deu certo. A gente tem sempre que entender que as coisas têm consequências. A gente não vive num mundo que não tenha consequências. A lei de ação e reação é a lei mais fantástica e fundamental da humanidade, do universo. E a gente tem a mania de achar, porque a gente está muito fixado nos nossos olhos, né? A gente está muito na visual. Se eu não vejo, não existe. E se a minha vida acaba e eu sou um político que sou enterrado com honras e maravilhas, então é porque eu posso roubar que deu tudo certo. O Raul Teixeira, não sei se vocês já ouviram falar, é um palestrante. Atualmente ele está em recuperação. Ele deve ter contado para vocês então isso. Ele estava indo fazer uma palestra, e aí depois da palestra foi almoçar num restaurante da cidade, e aí quando ele estava atravessando a rua ele viu uma mulher revirando lixo. E ele perdeu a fome na hora. Ele falou assim: nossa, como é que eu posso ir almoçar num restaurante quando tem aquela senhora ali revirando lixo na frente do restaurante? E aí os amigos na hora encostaram e falaram: não, pode comer. Aí foi, comeu. Na hora que saiu, o espírito amigo chegou e explicou: essa mulher, ela está nessa avenida porque ela não consegue sair dessa avenida. Essa avenida leva um nome que já foi da encarnação passada dela.
de um político nobre, um político que pegou o dinheiro e fez mau uso dele. Então ela está presa na culpa e no remorso de ter usado tão mal aquele dinheiro. Agora, nós temos o privilégio de saber isso porque nós somos espíritas e entendemos a lei das vidas sucessivas. Ela estava presa numa culpa enorme. Quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente vai percebendo que a maioria das situações de encarnação, reencarnação sofridas, elas não são para se pagar. É porque quando o espírito desencarna, ele é colocado diante da sua própria vida e ele mesmo se cobra. Ele mesmo, às vezes, deforma o próprio perispírito pela culpa que ele recebe. E a espiritualidade, às vezes, tem que encontrar uma maneira de meio que apagar essa culpa para ele poder recomeçar a jornada. Então, não é uma questão de fez, pagou. A gente tem que entender que a lei é a lei do amor. A doutrina espírita é maravilhosa para isso, mas a gente tem que entendê-la realmente. A gente tem que estudá-la, se debruçar sobre ela, porque ela nos auxilia de uma maneira profunda. Isso que é a grande riqueza dela. Mais uma pergunta? Então, nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Jesus, Mestre amado, que nesse momento envia, junto com a equipe espiritual querida que nos acompanha, bênçãos maravilhosas derramadas sobre cada um de nós, agradecendo, Senhor, a oportunidade de mais esta manhã, desse encontro, onde podemos aprender um pouquinho mais dos teus ensinamentos e da tua luz. Ser conosco, Senhor, em cada momento da nossa jornada, nos intuindo, nos amparando. E estende, Senhor, as bênçãos que são derramadas neste momento para os nossos lares, para os nossos familiares e para todos aqueles que neste momento mentalizamos com um pedido de socorro, de ajuda, que eles também, Senhor, possam fazer parte das irradiações que estão sendo feitas neste momento. Ampare a equipe espiritual que trabalha tão arduamente, abençoando este lindo país e esta linda comunidade que aqui se encontra. Graças a Deus que assim seja. Muito obrigada, gente. Qualquer coisa, estamos aí. A Rafaela tem meu contato. Muito obrigada, Cláudia. Gente, tem um pequeno coffee break aqui para vocês se utilizarem, se usarem. Desliga.